O pecado, ele engana e destrói. O pecado é o salário da morte. Toda pessoa que vive pecando, ela não será salva. Toda pessoa que pratica o pecado, ela não é filha ou filho de Deus. As pessoas que praticam o pecado são filhos do diabo, diz o Senhor. Tiago 4,4. Todo aquele que é amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Para você ser amigo de Deus, você precisa ser livre, glória a Deus, da escravidão do pecado. Você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus disse, não pode um homem herdar o reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito para que você venha ser livre do pecado que engana e destrói. O pecado, ele vem para destruir muitas coisas boas na vida do ser humano. O pecado é o livre-arbítrio, quando o ser humano escolhe o caminho do mal e não o caminho do bem. Então o pecado, ele atrairá coisas ruins para a tua vida. Uma pessoa, ela pode ter o dinheiro que for, ela pode ter a fama que for, ou pode ter a saúde que for, mas se ela for uma pessoa pecadora, a vida dela estará presa sobre grilhões, e só Jesus pode quebrar esses grilhões. Só Jesus pode chegar na tua vida, como está escrito em João 8, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Cristo pode te libertar, só Cristo, aleluia, pode te salvar. Porém o pecado é que condena os homens. A Bíblia vai dizer que Deus amou muito tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pecado, meus irmãos, você tem que olhar para o pecado e sentir ódio do pecado. Você tem que olhar para o pecado e você não sentir prazer no pecado, não sentir amor em praticar o pecado, como os ímpios vivem. Os ímpios vivem sobre o domínio do pecado. Os ímpios vivem sobre escravidão, eles vivem sobre a escravidão do pecado, e por isso a Bíblia vai dizer que eles não conseguem ter paz, eles não conseguem, aleluia, ser felizes verdadeiramente. Um crente, aleluia, glória a Deus, ele vai para a igreja, ele volta para a sua casa, ele sai com, aleluia, glória a Deus, com os irmãos, Deus santo e poder e glória, e ele tem alegria, ele tem satisfação. Um crente não é um crente que anda padronizado religiosamente, mas um crente que ele crê nas sagradas letras e ele pratica, Deus santo e poder e glória. Ele é cristão, porque crente até o diabo é, e eles estremecem, Deus santo e poder e glória. Ele é plassuri anda labai, de omedegaça lá, plassude calabash de calamande remede quemenécia. Jesus te chama para ser livre, minha irmã. Jesus te chama para ser livre, meu irmão, livre da escravidão do pecado. E a Bíblia vai dizer que o pecado, aleluia, é o salário da morte. Toda pessoa que ela peca, você pode pecar e estar dentro da graça e não cometer delito algum com o Senhor, mas se o seu pecado for sobre a sua fraqueza, você não comete delito, mas Deus não te livrará da tormenta do pecado. Deus, ele se compadece, como está escrito em Hebreus, das nossas fraquezas, Deus santo e poder e glória. Porém as suas fraquezas, o pecado não te livra. Deus santo e poder e glória, através de você pecar, Deus, ele não te livrará, Deus santo, da tormenta, se você não orar. Se o seu pecado, ele for dentro da tua fraqueza, Deus, então, ele te livrará se você orar. Se o teu pecado não for dentro da tua fraqueza, Deus santo e maravilha, Deus não te livrará do castigo do pecado. Porque o pecado que eu conheço,
reconheço, aleluia, glória a Deus, que eu posso sair dele. Deus santo e maravilha, esse é o pecado. Deus santo e poder e glória, que eu posso sair da aparência do mal. Mas o pecado que eu cometo na minha carne, na minha fraqueza, Deus santo e poder e glória, é o pecado que faz menos agravo ao Espírito Santo. Porém, ele tem consequência, mas as consequências são menores. A consequência do pecado que é dentro da graça, ele não afetará a armadura de Deus. A consequência do pecado que é dentro, aleluia, da vontade de Deus permissiva, ele não, aleluia, glória a Deus, Deus santo e poder e glória, arrancará de você a armadura de Deus, ele não arrancará de você a salvação, porque João disse: há pecados que são para a morte, e há pecados que não são para a morte. Você consegue compreender? Há pecados que são para condenação, e há pecados que não são para condenação, ou seja, aqueles pecados que os nossos irmãos cometem, que não são para condenação, para esses nós devemos orar, mas os pecados que são para condenação, aleluia, glória a Deus, para esse nós não devemos nem orar, meus irmãos, porque são pessoas que conhecem a palavra e não querem se arrepender. Deus santo e poder e glória, Deus santo e maravilha. Quem crê na glória a Deus? Santo Deus poderoso, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então você tem que ter a libertação do Senhor. Você tem que ter a libertação do Senhor. Não useis de ser livre como cobertura para se colocar sobre a sua malícia. Porque tem pessoas que elas se fingem pessoas que creem em Deus, que praticam a palavra, mas essas pessoas usam isso como cobertura para cobrir a malícia. São pessoas que não foram verdadeiramente livres do pecado. São pessoas que estão escravizadas no pecado e não estão salvas. Então o pecadinho, o pecadão, ele trará para a tua vida consequências, castigos. Não tem como você fugir do castigo de Deus. A única maneira, quando o escritor de Hebreus diz que Deus se compadece, a única maneira de fugir do pecado, da consequência da tormenta do pecado, é quando Deus se compadece. E mesmo assim, se você orar como Daniel, se você se achegar a Deus, porque caso contrário, graça já não é graça, e não tem nenhum homem que não peque. Porém, meus filhinhos, não pequeis. Você tem que, na tua força, toda força, você tem que ir contra o pecado. Até a tua estrutura, Deus sabe, conhece a tua estrutura, mas você tem que ir na sua toda força. Ele disse: amai o Senhor com toda a sua força. É nessa toda a sua força que você tem que ir contra o pecado. Porque tem pessoas que elas não vivem na prática da iniquidade, mas quando surge a oportunidade de cometer um homicídio, ela vai lá e comete, porque eu não vivo na prática. Quando tem a oportunidade de cometer um adultério, essa pessoa vai lá e comete, porque não vive na prática. Porém, meus irmãos, Deus santo e poder e glória, você não pode negociar com o pecado para ser livre, aleluia. Mesmo você não estando na prática do pecado, você deve fugir da aparência do mal. Porque através do pecado, Satanás quer colocar laços na sua vida, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e livra dos laços de morte. Você precisa ser livre em Cristo. Você precisa ser livre em Deus.
ser livre. A pessoa que é livre, ela é livre no seu trabalho. Por quê? Porque Deus chama para ser cabeça e não cauda. Deus vai te colocar como livre. Você não pode ser escravo mais dos seus sentimentos. Você não pode ser escravo mais do teu trabalho, onde você não tem prazer mais de estar lá. Onde você não tem prazer de ficar lá. Você não pode ser escravo do seu relacionamento, onde você já não tem mais prazer e amor de estar nesse relacionamento, porque você é escravo dos seus sentimentos. A pessoa só consegue ser liberta, ser livre, aleluia, dos sentimentos que escravizam, das coisas que oprimem, através de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus você não será livre. Jesus te chama para ser livre, porque esses são os servos de Deus, como está escrito em 1 Pedro capítulo 4, meus irmãos. Os servos de Deus, eles são livres. Glória a Deus, Deus santo e maravilha, como livres, como servos de Deus. São livres da angústia, do domínio da angústia, são livres do domínio da ansiedade, são livres do domínio da depressão, aleluia, são livres do domínio do medo, são livres, aleluia, glória a Deus, das inquietações, e são livres daquilo que ele não ama em fazer. Porque o que Deus colocará na tua vida é aquilo que você tem prazer. Porque Deus, ele disse, fazei tudo com amor, e nós devemos fazer com amor em Deus, no Senhor, para que nós venhamos ser abençoados, sermos abençoados nele. Então, quando Deus te dá algo, ele te dará com amor, ele te dará, aleluia, aquilo que você tem amor em fazer, eu santo e poder e glória, porque Deus não te dará algo que você vai lá e faz de qualquer maneira. Deus te dará algo que você fará, aleluia, com amor, com prazer, com dedicação. Aqueles que têm ministério, ensine com dedicação. Se Deus colocou algum propósito na tua vida, eu não sei, mas de qualquer maneira você tem aí um jeito de glorificar o nome do Senhor. Se Deus colocou algo na sua vida, você tem agora a obrigação de glorificar o nome do Senhor através da obra de Deus na sua vida, através de ser livre, através de ser uma pessoa feliz na presença do Senhor. Você glorificará o nome de Deus, com as suas atitudes, aleluia. As pessoas olharão para você e dirão: que maturidade, Deus santo e poder e glória, que caráter, ele é diferenciado. Deus santo e poder e glória, nos momentos difíceis, você tem uma palavra do Espírito Santo. Por quê? Porque você é livre no Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus santo e poder e glória é ser livre. Em Cristo somos livres. Deus disse, por causa do pecado, eu darei mais e mais e mais trabalho. Adão, você trabalhará e comerá do pão do teu próprio suor, e será duro para ti na terra. Você terá dores de parto. Aleluia, glória a Deus, e você sofrerá muito. Eva e a serpente, Deus santo e poder e glória, Deus santo e maravilha, te perseguirá. E ali você pisará no pé da serpente, pisará no calcanhar da serpente, perdão, Deus santo e maravilha. Então você está entendendo, por causa do pecado, os seres humanos foram apartados do jardim do Éden, da presença de Deus. Por causa do pecado, eles, aleluia, perderam aquilo que Deus tinha, que eles tinham mais prazer. Então, meus irmãos, você tem que, aleluia, dizer não para o pecado. Você tem que toda na tua força
e toda a tua força, perdão. E você tem que dizer não. Você tem que dizer não. Você não deve negociar com o pecado. Você deve andar em sinceridade. O sincero salvar-se-á. Deus tem misericórdia daquele que quer. Compadece daquele que quer. O sincero salvar-se-á. Então, meus irmãos, você tem que vencer o pecado. Aleluia! Santo Deus poderoso. Nós somos salvos pela graça. Você não tem que preocupar, eu sou muito santo, não. Você tem que preocupar e não ser melhor que ninguém. Não querer ser maior que ninguém. E não olhar para as pessoas dizendo, eu sou mais santo que tu. Não chegue para cá, não me toque, porque eu sou mais santo que tu. Não. Você tem que olhar para as pessoas e dizer, eu sou pecador igual você. Dentre os pecadores eu sou o principal. Como Paulo disse. Você tem que olhar com humildade. E onde você tiver força para salvar mais alguns, você salvará mais alguns, e o nome do Senhor será glorificado. Fiz de fraco para ganhar o fraco, fiz de forte para ganhar os fortes, fiz que estava sem lei, não estando sem a lei de Cristo, para ganhar os que estavam sem lei, fiz o que estava com lei, não estando sem lei de Cristo, para ganhar os que estavam com a lei que não era de Cristo. Mas a lei de Moisés, tudo isso para alcançar e para salvar mais uns, em nome de Jesus, para libertar os cativos, os oprimidos, seja livre em Cristo. Você precisa ser livre dos seus sentimentos, e a paz que excede aleluia, guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Lá não entra falsidade, lá não entra engano, aleluia. Você precisa entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você precisa, aleluia, transformar a vossa mente e não vos conformeis com o pecado, aleluia, glória a Deus, com esse mundo. Você precisa entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está na palavra. O que está escrito, escrito está. O que não está escrito, você não pode aceitar para a tua vida. Deus santo e poder e glória. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus veio para libertar os cativos. Veio para libertar os oprimidos. Pessoas que estavam escravas. Pessoas que estavam com vidas travadas. Pessoas que estavam com vidas sentimentais destruídas. Desempregados, na miséria. E Jesus veio para libertar. E ele disse, buscai primeiramente o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele veio para libertar os avarentos. Deus santo e poder e glória, porque ele disse, os avarentos não herdarão o reino dos céus. São pessoas que colocam o dinheiro acima de tudo. São pessoas que desprezam as outras por causa do dinheiro. É a discriminação social. Deus santo e maravilha. E vocês não entraram lá, os avarentos. Os soberbos não entraram lá. Você precisa se arrepender do teu pecado. Você precisa se arrepender desse sentimento de inimizade que te escraviza aí dentro de você. Seja livre, seja liberto, em nome de Jesus. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida a libertação.
Você será livre desse sentimento que te escraviza. Você será livre desse sentimento que te aprisiona. Nós precisamos entender que não podemos igualar a Deus. Nós precisamos entender que, por mais que você busque uma santificação em toda a sua força, você ainda pecará. Então você não precisa ajudar a Deus. Deixa a graça se manifestar e o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. A fraqueza do homem. Deus conhece a fraqueza do homem e deixa o poder de Deus aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu vou pecar para não ser muito santo. Não, isso é coisa do diabo. Você não precisa pecar com medo de ser muito santo, porque você não conseguirá ser santo igual a Deus. Você conseguirá ser santo, mas não igual a Deus. E santidade não é um padrão. Santidade é um padrão religioso de costumes. Santidade é você se apartar da corrupção do mundo, do pecado, de fazer mal ao próximo, de cobiçar o que é do próximo. Isso é santidade. Santidade é você ir na contramão dos costumes mundanos, que eles quebram o principal mandamento, que é o mandamento 1 e 2, não querem se achegar para perto de Deus e querem fazer mal ao próximo. Esses principais mandamentos são o que os seres humanos eles quebram, e é estreito para eles deixarem de cobiçar o que é do próximo, deixarem de fazer mal ao próximo. Isso é estreito para os seres humanos. Por isso Jesus disse, a porta do céu é estreita e largo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que passam pelo caminho que leva à perdição. Porque não querem deixar de fazer o mal próximo. Não querem deixar o adultério. Não querem deixar o fingimento. Não querem deixar a inveja, sentimento diabólico. Será que isso é difícil? Deus não te pede para colocar um manto tampando o alto da cabeça, a planta dos pés. Deus não te pede, aleluia, glória a Deus, para fazer coisas impossíveis. Deus pede que você venha mudar de dentro para fora. O que é mudar de dentro para fora? É mudar de dentro e as suas atitudes refletirem por fora. Isso é mudança. Temos que parar com o estender do dedo. Ele disse, não julgueis, para que não sejais julgados. À medida que vocês medirem uns aos outros, medirão a vocês. A igreja, ela tomou para si essa mania de julgar um ao outro, estender do dedo. Julgar segundo a reta palavra de Deus. E aí que muitos confundem, acham que palavra de Deus é costume religioso. Então repare que Deus usou Paulo para ser como os da lei, para ser como os que não estavam sem lei, para ser como fraco. Tudo isso para ganhar mais alguns, e mais. Então nós temos vários ministérios, vários costumes. Tudo isso para Deus alcançar e você ficar onde o seu coração achar melhor que você fique. Tudo isso para Deus salvar mais alguns. Você entende o trabalhar de Deus? Para você chegar naquele grande dia e dizer, Senhor, eu não gostava da igreja tal.
Eu não gostava do padrão religioso tal, aleluia, mas Deus já fez variações e o mesmo Deus é o mesmo de todos os ministérios, como está escrito, há vários ministérios, mas Deus é um só. Quem crê da glória a Deus? Você precisa ser livre, precisa fugir da aparência do mal, porque o pecado na sua vida elimine. A Bíblia diz em Jó, em Provérbios, perdão, se você apartares, perdão, Jó, em Jó, se você apartares a iniquidade do teu lar, as pessoas virão e acariciarão o seu rosto, acariciarão o seu rosto. E o Todo-Poderoso se deleitará em ti. A glória do homem está em vencer a transgressão. Você tem que olhar o pecado como seu maior adversário. Quando o diabo vê que você está vencendo o pecado, ele tentará colocar pecado sobre a sua vida, como diz a palavra em Hebreus, o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está tão perto. Todo dia o pecado está nos rodeando. Por isso que aqueles que são livres, eles já não estão sobre o domínio e vencidos pelo pecado, onde reinou o pecado para a morte, agora reina a graça para a justiça e para a vida eterna. Quem crê da glória a Deus? Então ele se compadece das fraquezas. Porém, eu tenho que olhar para o pecado e dizer não, porque eu sei que vai ter um castigo. Segunda gravidade. Segunda gravidade. A santidade, todos nós nascemos com a santidade para encerrar. Só que o pecado te escraviza, te prende. Te prende dentro de você. Você pode estar preso numa cadeia, mas pode estar livre. Davi disse ainda que eu passares pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Não é sobre o cenário, não é sobre onde você se encontra, é sobre se você está dentro de você, se você está livre ou preso. Davi disse, Senhor, livra a minha alma da prisão. Deus estava aperfeiçoando a obra na vida dele. E eu quero profetizar na tua vida que Deus, Ele completará a obra na tua vida e você viverá as promessas de Deus e será livre em todos os sentidos em Deus. Seja livre. Ele diz para Gideão, Gideão, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, varão valoroso. Se um vaso se purificar, será de bom uso e idôneo para toda boa obra. Há diversos vasos na casa de Deus. Há vaso de barro, há vaso de prata, há vaso de ouro. Porém, para Deus, o vaso de valor não é o vaso de ouro, ou de barro, ou de prata. Para Deus, Ele não faz acepção de vasos. Para Deus, o vaso de valor é o vaso que se santifica, que foge do pecado, daquilo que é pecado. Então, o vaso de valor é colocado em lugar de honra.
Ele pode ser um vaso de barro, não tem aparência, mas ele tem valor para Deus e é colocado em lugar de honra, em lugar diferente. Você não deixa um vaso de valor em qualquer lugar. Você põe no velador para que todos venham ser iluminados. Como a luz põe no velador, dando um exemplo. E o vaso de valor você coloca no lugar para que todos venham ver o vaso de valor que você tem. Deus disse para Gideão: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Ele tinha que ir na força dele. Você não podia ceder. Gideão não podia ceder à fraqueza. Gideão não podia ceder ao pecado, ao domínio do pecado. Ele tinha que vencer o pecado, saber que o pecado traz consequência. Para encerrar, 2 Coríntios 7. Purifiquemos de toda imundícia da carne e aperfeiçoamos em santificação. Então você não consegue se conter? Casa. Melhor casado que abrasado. E Deus verá a sua sinceridade e compadecerá das suas fraquezas. Mas saiba que você precisará se aproximar de Deus. Porque é Ele que acalmará a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Ele domina o ímpeto do mar. Com Ele está o domínio. E com Ele a paz nas alturas. Jó 25, 2. Receba essa palavra na sua vida. Receba a cura, a libertação. Receba o livramento em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe.